Catherine Zeta-Jones. O nome dela queima pelos bastidores de Hollywood como um fogo que ninguém consegue apagar. Uma força da natureza, moldada no sofrimento bruto e com uma alma absolutamente indestrutível. Seja pegando fogo como a indomável Helena de A Máscara do Zorro ou hipnotizando o mundo como Roxy em Chicago. Ela engole a tela, deixa milhões de pessoas completamente sem ar. Só que por trás daquela beleza intocável pulsa um drama absurdo. A história de uma criança emergindo do nada, engolindo a solidão e a exaustão absoluta para, no fim das contas, colocar o cinema aos seus pés. A fama virou sua coroa e, ironicamente, sua prisão dourada. Esposa, mãe leoa e uma sobrevivente, lidando com tempestades internas que as câmeras nunca conseguiram capturar. Hoje, aos 56, esses fantasmas antigos ainda sussurram. Uma guerra muda que aplausos nunca vão curar. Por isso, precisamos reverenciar Catherine Zeta-Jones. Um ícone absoluto. Alguém cuja vida cruza genialidade, tristeza profunda e uma coragem assustadora. Chegou a hora de desenterrar os segredos que moldaram essa estrela. Se a trajetória gigante dessa mulher também arrepia você, deixe um comentário aqui embaixo. É de partir o coração pensar que uma das maiores estrelas do cinema começou sem garantia alguma, nada. Lutando feito um bicho acuado só para conseguir respirar, sabe? Bem ali debaixo daquele maxilar perfeito, se esconde a sombra de uma cicatriz. É tão sutil que a gente quase não nota. Só que essa marquinha teve o peso colossal de redesenhar o destino inteiro dela. Ela ganhou essa marca brutal num hospital de Swansea, ainda bebê. O corpinho dela tremendo contra um vírus violento que quase arrancou sua voz muito antes de qualquer aplauso. Enquanto o oxigênio acabava, médicos cortaram a garganta dela numa traqueostomia desesperada. Uma passagem de emergência para a vida. Depois, em momentos de puro silêncio, ela confessou que costuma acariciar essa linha fina, questionando o motivo de ter sido poupada, quando simplesmente apagar seria muito mais fácil. Talvez eu tenha entendido cedo demais que existir é uma porradaria. Ela desabafou uma vez. Mesmo quando o mundo passou a encher, lá de prêmios de Hollywood e vestidos caríssimos, aquele trauma antigo continuava ecoando lá no fundo. Como um grito mudo lembrando que o grande prêmio dela, no fim das contas, foi simplesmente continuar respirando. Nascida em 25 de setembro de 1969, cresceu numa casa operária sem dinheiro, mas cheia de amor. Seu pai sovava pão ainda na escuridão da madrugada. A mãe costurava enlouquecidamente pelas madrugadas. Mesmo assim, aquela menina cruzava as ruelas apertadas do país de Gales com uma fome de vencer infinitamente maior que a própria cidadezinha. Rodopiando pela salinha de casa, ela dançava como se as paredes de cimento pudessem simplesmente evaporar em mundos mágicos. Cantava alto, com uma dor madura que não combinava nada com a sua idade. Os pais percebiam que ela era um fenômeno. Mas aí, o destino deu aquele solavanco que ninguém no mundo adivinharia. Ganharam $100.000 num sorteio de bingo. Loucura, né? Para eles não era riqueza. Era a chave da prisão. Pegaram as coisas e se mandaram para um bairro mais seguro, compraram uma padaria modesta para pagar as contas. O resto da grana e da fé socaram no talento puro da filha. Vieram horas infindáveis de balé, exercícios de voz pesados e aulas de teatro. Aquele incêndio era todo dela. A gente só assoprou a fumaça, o pai lembrou depois. Aos 4 anos de idade, ela já dominava os teatros do bairro. Aos 11, era a Annie perfeita. Quando bateu os 13, entregou pura feitiçaria em Bugs Malone, lá em Londres. Mas olha, escalar esse penhasco cobrou um preço sangrento. Enquanto os moleques da rua sumiam nas brincadeiras, ela vivia amarrada em ensaios absurdamente longos e num foco doentio, viagem sem fim, sem contar a neurose de ter que ser perfeita. O público achava que eu era imbatível, ela sumiu, mas eu era só uma garotinha apavorada, tentando não desmoronar. Aí, 1983 bateu na porta. Com 14 anos recém-completos, carregando sua cicatriz secreta, ela pisou na sala de testes para a turnê do The Pajama Game. Quem comandava? O próprio Mickey Dolenz, do The Monkees. Ela não foi lá e só conseguiu o papel. A garota engoliu aquele auditório, como se o universo tivesse desenhado a vaga especialmente para ela. De repente, Londres virou seu quintal. Teatros milenares viraram sua escola. Ensaios de madrugada tomaram o lugar das lições. E aos 15 fez uma loucura que faria adulto tremer na base. Largou tudo para se entregar 100% à atuação. Não foi arrogância juvenil, era um salto desesperado movido a puro pânico e teimosia.
Ela mesma cansou de lembrar das viagens no trem de volta, rasgando o clima morto e cinzento de Londres, o corpo adolescente latejando de cansaço sob uma montanha de pressão que esmagaria alguém muito mais velho. Plano B? Nunca existiu, ela confessa. Só aquele terror psicológico de que qualquer tropeço apagaria sua existência de vez. Em cada porta que ela chutava e cada aplauso explosivo, aquele risco fino no pescoço acompanhava seus passos como uma assombração. Fato é que roubaram toda a pureza da juventude dela. Uma menina forçada a entender cedo demais que muitas vezes simplesmente continuar viva é o papel mais violento que alguém vai interpretar. Na hora em que começou a trilhar esse caminho sozinha, o que veio pela frente não teve nada de sorte. Era sobrevivência crua e dentes trincados. A capital britânica esmagava os fracos sem dó. Seus apartamentos minúsculos eram tão congelantes que ela conseguia ver o vapor saindo da própria boca. Nos invernos mais cruéis, ela jogava casacos pesados em cima do corpo no lugar de cobertores. Tudo para juntar moedinhas e não ir parar no olho da rua. Comer ficava para depois. O trabalho teatral deixava os ossos moídos. E aquela solidão bizarra de ser só uma adolescente longe do abraço de casa destruía seu emocional diariamente. Mesmo assim, não parava de jeito nenhum. Cada audição era um inferno. Horas tremendo com um casaquinho fino debaixo daquelas lâmpadas brancas barulhentas. Qualquer biquinho servia só para pagar o aluguel enquanto a barriga roncava. Bater em retirada? Nunca foi uma opção. Chutar o balde seria cuspir no suor e no sangue dos pais que bancaram aquele sonho todo. Essa fase horrível não transformou a garota em celebridade. Transformou a garota em aço. Em 1990, com só 21 anos, a sua primeira chance no cinema apareceu. O tal portal mágico que ela tanto rezava. Mal sabia que ele daria um soco no estômago bem pior que qualquer rua congelante de Londres. Sua estreia no longa francês As 101 Noites deveria ser puro encanto de cinema. Em vez disso, foi um vexame que humilhou a alma, vendendo menos de 740 ingressos no total. Menos de $254 mil no bolso, sobrevivendo por um fio. Aquela amarga 78ª posição foi um soco no estômago. Sabe aquele sonho que mantinha o sangue dela quente durante as madrugadas congelantes no transporte público? Desmoronou, virou pó debaixo dos pés dela. Mas adivinha, ela não arredou o pé. Voltou para a Inglaterra. Ilusões destruídas, mas a garra, essa continuava lá, intacta. Ela precisava juntar os cacos. E foi reconstruindo a própria alma, pedaço por pedaço. Doía demais. O renascimento veio na pele de Mariette, The Darling Buds of May, de 1991 a 1993. Uma luz tão absurda que conquistou todo mundo. Hollywood estava completamente cega para o que ela tinha a oferecer. Só que o sorriso brilhante na TV escondia um pesadelo absoluto. Apartamentos minúsculos. Fome. O frio cortante congelando os ossos naqueles trens de madrugada. E o pior de tudo, aquela voz silenciosa na cabeça perguntando se um dia o esforço absurdo dela seria o bastante. Para as câmeras ela era puro brilho, mas quem convivia com ela viu o preço assustador que isso estava cobrando. Sabe essa elegância toda? Foi forjada no inferno. Essa luz toda nasceu de quem teve que sobreviver no escuro total. Ela amava com uma força brutal porque a vida já tinha jogado na cara dela que ser vulnerável custava caro pra caramba. Aos 27 anos, a Catherine cruzou o oceano. Achou que tanto sofrimento finalmente ia pagar o ingresso dela para o sucesso na América. Pura ilusão. Hollywood entregou um silêncio muito mais sádico do que um simples não. Os produtores de elenco olhavam para ela e só viam um sotaque carregado. Um rostinho bonito. Mais nada. Descartada antes mesmo de dizer um olá. Ela começou a catar migalhas, pegando qualquer bico que aparecesse na frente. A.S. Splitting Hairs, vezes lá em 1993. Christopher Columbus. The Discovery vezes em 1992. O Fantasma em 1996. Cada papelzinho desses deveria ser um trampolim, certo? Mas não, só serviam para mostrar o quanto ela estava afundando, cada vez mais longe do futuro pelo qual tinha sacrificado toda a sua juventude. A crítica massacrava, o telefone nem tocava mais. E nas salas de teste, cara, ela sentiu o cheiro da rejeição no ar antes mesmo dos diretores olharem para a cara dela. Parecia que nunca era o suficiente. Nos momentos de desespero absoluto, no escuro, ela sussurrava para si mesma. Vai ver, eles têm razão. Talvez eu não sirva para isso. Não foi a falta de grana que quase a quebrou. Foi a fome de esperança. Aquela solidão esmagadora de ser só mais um rosto invisível numa cidade que devora as pessoas vivas. Noites escuras. Aluguéis caindo aos pedaços. E ela ali, tentando não desmoronar, ela entrava em paranoia com cada errinho.
Como assim a grande estrela do West End tinha virado um zero à esquerda? Los Angeles tem esse dom macabro, sabe? De triturar sua fé até virar poeira, escorrendo pelos dedos. Não importava o quanto ela tentasse segurar. E bem na hora em que ela estava quase jogando a toalha, uma luz absurda rasgou aquela escuridão toda. O Steven Spielberg bateu o olho nela. Não sei se foi por causa das crônicas do jovem Indiana Jones ou daquela minissérie do Titanic em 1996. Mas teve uma magia ali, algo na atuação dela simplesmente grudou na cabeça do cara. Uma única ligação. Foi o que bastou para quebrar anos daquele silêncio ensurdecedor. A mesma indústria que tinha jogado ela no lixo começou a se curvar. Era como se o destino estivesse só esperando um gigante gritar. Acordem, idiotas. Olhem para ela. 1998, 29 anos na cara. Ela entrou com tudo na sala de testes para vezes a máscara do Zorro, lutando feito um bicho contra a Penélope Cruz, a Shakira, a Isabela Scorupco. Mas o pior inimigo ali? O pavor paralisante de voltar a ser ninguém. Ela foi além do limite humano. Treinos de espada que esfolaram as mãos dela até carne viva. Horas no cavalo que deixaram as pernas destruídas. Madrugadas inteiras num treinamento insano para perder o sotaque. E quando o diretor gritou ação, meu amigo, atuar foi a última coisa que ela fez. Ela pegou fogo, canalizou cada noite gelada na Inglaterra, cada vez que o telefone não tocou, cada humilhação silenciosa, e transformou tudo isso num poder absoluto. Um crítico até escreveu, ela não roubou a cena, ela simplesmente tomou posse do filme. Isso não era sorte. Era puro instinto de sobrevivência. A ascensão de uma mulher que engoliu a fome calada, que aguentou o frio, a vergonha e a invisibilidade, só para subir tão alto que obrigou o próprio destino a se ajoelhar diante da vontade inabalável dela. Todo ídolo chega naquele ponto de virada, sabe? Aquela hora em que o público tem certeza de que eles estão a um passo de virarem lendas. Só que por trás das câmeras, eles estão travando guerras internas que podem despedaçar tudo. Com a Catherine, esse purgatório aconteceu exatamente quando Hollywood finalmente começou a idolatrar o nome dela. O mundo admirava o potencial dela, mas por dentro, ela estava se afogando na pressão. A galera aplaudia a beleza absurda dela, enquanto ela carregava a cruz torturante de ter que provar que merecia estar ali no meio dos gigantes. Atrás de cada take perfeito que o público babava, existia um caos absoluto. Uma tempestade prestes a reconstruir quem ela era de verdade. O talento brutal que os cinemas estavam prestes a ver. O ritmo impecável. Aquela postura imponente, a autoridade. Isso tudo era só uma casca brilhante de um processo de provação tão selvagem que deixou marcas na alma dela para sempre. Nos meses agoniantes, antes do lançamento de vezes A Máscara do Zorro, vezes em 1998, a Catherine, com 28 anos, sumiu do mapa. Enfiou-se em estúdios de treino abafados, movida por puro desespero e foco. Treinava até a pele rasgar de verdade, até os pulmões queimarem com os tombos, até o chão de madeira gelado decorar o ritmo frenético do esgotamento dela. Tinha noite que ela tirava o equipamento e o corpo estava todo roxo e preto. As marcas dos cabos de aço desenhadas na pele. Foi jogada de cima do cavalo não sei quantas vezes. Sangrou nos treinos de esgrima que não perdoavam falhas, exigindo não só uma resistência absurda, mas uma fé cega de que ia dar certo. Eu tinha que provar que o meu lugar era ali. Ela confessou uma vez, num tom bem baixo, lembrando daquelas noites solitárias colocando gelo nos músculos inchados. Eu me recusei a ser só a mocinha bonita com o vestido rodado. Eu precisava bater de frente com Antônio Bandeiras. De igual para igual. Do Blaze, ela mandou todos embora. Cada batida de espada, cada fuga no último segundo, cada movimento furioso do vestido da Helena Montero. Era tudo ela. Tudo. Sangue e suor literais. E quando o Zorro explodiu a bilheteria, passando dos 250 milhões de dólares, custando uns 95 milhões, ela foi jogada direto pro topo da cadeia alimentar de Hollywood. Foi aí que ela sentiu uma coisa que vinha reprimindo há uma eternidade. A salvação pura. Num piscar de olhos, aquela garota apavorada, tremendo de frio num apartamentozinho na Inglaterra, rezando pra vida não ser um fracasso, virou um furacão mundial. Só que esse sucesso todo não inflou o ego dela. Pelo contrário, colocou os pés dela no chão. Eu vivia em pânico achando que ia acordar, e tudo tinha sumido. Ela confessou. A consequência, ela decidiu que não ia parar nem para respirar. 1999, A Armadilha. Ela bateu de frente com Sean Connery e entregou aquela cena icônica desviando dos lasers. Aquilo marcou a cultura pop para sempre, mesmo que o mundo lá fora nunca tenha visto o corpo dolorido e machucado escondido por baixo daquele traje tático colado. Daí veio o ano 2000 com vezes Traffic.
adeus vaidade. Ela encarnou a esposa surtada de um chefão do cartel. Foi uma entrega tão assustadoramente crua que rendeu para ela um prêmio do Sindicato dos Atores e uma indicação ao Globo de Ouro. Mas o teste de fogo definitivo rolou em 2002. Grávida da filha, aos 33 anos, ela pegou a Velma Kelly em vez de Chicago. Enfrentou um cansaço que beirava o absurdo, alcançando notas vocais altíssimas quando mal conseguia puxar o ar pro pulmão, e chorando de exaustão escondida no escuro entre uma gravação e outra. Mesmo assim, quando a câmera ligava, cara, ela incendiava a tela. O filme levou o Oscar de melhor filme e fez mais de 300 milhões de dólares no mundo inteiro. Acabou qualquer dúvida, ela era uma força absoluta daquela geração, faltando 10 dias para dar à luz. Lá estava a Catherine subindo no palco do Oscar, segurando a barriga de grávida com uma mão e a estatueta de ouro maciço com a outra. Eu estava carregando muito mais do que um bebê naquela noite. Ela refletiu, super emocionada depois. Eu estava segurando o peso de cada porta que bateram na minha cara, de cada machucado no corpo, de cada madrugada congelante lá no Reino Unido. E ali, eu finalmente soltei tudo de vez. Aquela consagração não foi um presente de Deus. Foi a vitória brutal de uma guerreira que sangrou, que foi despedaçada em 1000 pedaços e se reconstruiu na marra. Uma força da natureza que usou a própria dor como arma, que transformou o pânico em combustível. Ela provou para o mundo que a imortalidade não é algo que te dão de presente. Você conquista, a cada cicatriz, a cada queda e a cada fôlego desesperado. Sabe, tem uns momentos na vida de uma mulher em que o grito de vitória é tão alto que quase abafa aquela dorzinha solitária que fica lá no fundo. A Catherine conhecia essa dor silenciosa melhor que ninguém. Ela tinha acabado de botar Hollywood de joelhos, com os troféus brilhando na mão, os paparazzi venerando cada passo dela. E foi exatamente aí que o universo a colocou no Festival de Cinema de Deauville, em 1998, de frente para um verdadeiro titã, um cara cuja lenda chegava antes dele, Michael Douglas. Aos 28 anos, ela já carregava feridas ocultas de sonhos e amores em ruínas. Ele, seus 53 anos o forjaram num titã lendário, farto de tudo. Aquele primeiro olhar nunca foi um começo comum. Pelo contrário, eram destinos colidindo duas forças opostas, marchando para um abraço sísmico. Inevitável. Duas histórias à beira do abismo, prestes a mudar. E o mais bizarro, o mesmo dia de nascimento já conectava a vida de ambos. Ela ignorou a química. Ele não. Aproximou-se, sussurrando que ela geraria seus herdeiros. Naquele milésimo de segundo, o mundo inteiro simplesmente desabou ao redor dela. Ela sorriu, mas o lábio tremeu. Histórico complicado, sabe? Ex-namorados sempre tentaram esmagar o brilho dela dentro de moldes absurdamente apertados. Paixões antigas que viravam jaulas assim que ela brilhava de verdade. Sumindo pela noite, uma promessa silenciosa. Nunca mais passar por isso. Acabou. Perder a própria essência? Sem chance. Mas a manhã escocesa trouxe rosas vermelhas ao 7. Junto delas, um bilhete de desculpas tão frágil, perspicaz e dolorosamente humano que desarmou suas defesas. E então vieram as conversas. Papo furado virou confissão visceral, cruzando oceanos e revelando intimidades brutais. 9 meses de metamorfose. Ela arrancou a armadura, mostrando a garota assustada, tremendo num apartamento britânico, aquela que ainda rezava por um resgate genuíno e doce. Milagre absoluto. A voz real dela rompeu a casca da fama. Sem máscaras de cinema. Na virada para o ano 2000, ambos derrubados por uma gripe, isolados, debaixo de cobertores grossos no silêncio da montanha, ele finalmente revelou a joia antiga. 10 quilates. 0 fotógrafos. Nada de orquestras. Sem nenhum glamour, apenas duas almas exaustas aceitando que, no meio da penumbra, seus caminhos estavam colados. Ela se entregou, completamente. Banhada por aquela luz suave, um único pensamento fincou raiz. Talvez, só talvez, esse amor fosse mesmo para sempre. O destino enlouqueceu. Um bebê a caminho e em 18 de novembro de 2000, uma festa de $1,5 milhão num hotel luxuoso selou tudo. Maravilhosa naquele vestido caríssimo, ela apenas observava. Ele segurava o filho de 12 semanas feito uma relíquia, como se protegesse uma promessa divina. Lendas do cinema lotavam o salão. Mas a noiva flutuava, desconectada, enxergando aquele teatro todo por trás de uma neblina, meio que duvidando se aquilo era real. Esse tesouro seria mesmo intocável? De repente, um tapa na cara. Invasores destruíram a paz, enfiando câmeras escondidas e roubando fragmentos daquele momento no escuro. Uma revista expôs fotos ilegais, rasgando o contrato exclusivo de $1 milhão. Anos de guerra nos tribunais.
e, mesmo ganhando no final, o juiz tratou a dor deles como frescura. Aquela frieza judicial causou uma ferida psicológica permanente nela. Trouxe de volta o pânico de ser caçada por predadores invisíveis invadindo sua alma. Totalmente modificada pela maternidade, ela teve o primeiro menino no ano 2000 e uma garotinha em 2003. Fugindo do holofote assassino da fama, os dois se esconderam numa ilha isolada. Lá, acharam 6 anos de paz absoluta. Silêncio. Ela percebeu, chocada, o quão libertador era sumir. Ficar meses inteiros sem ouvir um diretor berrando ordens no set. Um alívio sem fim. A necessidade bizarra que ela tinha daquele sossego assustou. Mas adivinha? Nuvens densas já começavam a engolir o paraíso perfeito deles. Criar os filhos, lidar com 2 legados pesados e justificar um casamento com 25 anos de diferença. Exaustivo. Fofocas cruéis perseguiam cada passo. Iam aguentar? Fases de vida tão diferentes podiam dar certo. Na calada da noite, olhando o marido dormir, ela travava guerras contra dúvidas sufocantes. Teria ela peito para um destino tão colossal? E ele? Conseguiria curar aquela menina ferida que vivia esperando ser chutada? Mas ela bateu o pé e ficou. Ele devolveu na mesma moeda. Aguentaram o ódio do público, o corpo envelhecendo, abismos emocionais e medos paralisantes. Juntos, sobreviveram a silêncios que cortavam mais que facadas em brigas épicas, e venceram a vontade de chutar o balde e desistir de tudo. Amor de verdade não é bonitinho, zero perfeição. É resiliência insana, perdão que não acaba mais, e a escolha consciente de se abraçarem todo santo dia. Para essa lenda viva, a ligação brutal deles apagava completamente aquela festa chique de Nova York. O luxo de Manhattan não era nada. A parada real morava no silêncio da manhã, em segurar as pontas contra o ódio da mídia e acalmar o pânico através de uma fé inabalável. Vivia em juras feitas debaixo da lua. Para uma sonhadora galesa, movida a puro sangue e instinto, essa devoção torta e suada superava qualquer conto de fadas. Virou refúgio absoluto. Atrás de cada vida brilhante, o holofote esconde as rachaduras. Logo após atingir o topo de Hollywood, a paz simplesmente desapareceu da vida dela. Evaporou, ficou só um peso esmagador estrangulando o peito. Num desespero por abrigo logo após a filha nascer em 2003, fugiram do continente. Partiram para a solidão da ilha. Só que por baixo da paz costeira, a cabeça dela estava entrando em colapso. Ondas emocionais invisíveis espancavam seu espírito. Trouxeram uma exaustão que corroía até os ossos. Uma noite, caída no piso gelado do banheiro, ela tremeu encarando o próprio reflexo. Aquela estranha dava pavor. E na rua, sorrisos plásticos e doentes disfarçando a ruína completa. Ouvir o diagnóstico psiquiátrico não aliviou nada. Bateu como uma sentença de morte. Uma maldição que ela morria de medo de assumir em voz alta. Humilhação, o peso do julgamento, o pânico das revistas de fofoca. Ela engoliu a dor. E o mundo dele, despedaçando igualzinho. Quando 2009 jogou o filho mais velho dele na prisão, ela precisou segurar fisicamente aquele homem destruído. Detalhe, a mente dela própria estava rasgando por dentro. O ano 2010 trouxe o apocalipse. Um câncer agressivo, nível 4, não apenas testou o casamento, dizimou os alicerces deles. Tudo ruindo de vez. Ela virou um fantasma nos corredores gélidos do hospital. Ficava contando as gotas da medicação, sentindo cada uma cair como chumbo direto no coração da relação deles. Quando a dor roubou a voz dele e arrancou suas primeiras lágrimas, ela correu para os corredores vazios. Precisava esconder que estava tremendo de pavor, perdendo completamente o controle. E justo quando ela começou a se reerguer, bum! Outra porrada. Ele foi dar uma entrevista sincera demais e meteu a culpa da doença num vírus sexual. A biologia do cara virou manchete suja num segundo. Arrancaram aquela mulher psicologicamente destruída e jogaram num circo global e gratuito, arrancando o resto de dignidade que sobrara. Foi ali em segredo para uma amiga que ela desabou. Aquela exposição tinha incinerado seu último porto seguro. O ano 2011 chegou. A escuridão venceu. Colapso total. Sufocando com aquela ansiedade esmagadora da madrugada, ela buscou abrigo num refúgio em Connecticut. Não foi uma desistência. Foi a explosão da sua última gota de força de vontade. Em vez de se esconder quando os murmúrios começaram, peitou o mundo. Declarou que essa doença era um fardo pesado que muitos também suportavam. Recusando a vergonha, aquela promessa solitária transformou sua agonia invisível num verdadeiro símbolo de bravura para nossa sociedade. Cartas de desconhecidos começaram a chover, agradecendo por ela ter quebrado aquele isolamento deles. Mas olha, o caminho da cura sempre deixa cicatrizes profundas. Chegou 2013 e ela e Michael sofreram uma ruptura silenciosa. Não foi o fim definitivo.
Apenas uma fase absurdamente agonizante, vivendo completamente separados um do outro. Ódio nunca existiu ali, sabe? Eram apenas duas almas profundamente exaustas, carregavam feridas abertas, grandes demais para conseguirem dividir o mesmo teto naquele momento. Vê-lo arrumar as malas. Aquele vazio mudo cortou os dois como uma faca. Mais tarde, ela confessou que aquela distância nunca foi por falta de amor. Eles se afastaram simplesmente porque suas almas estilhaçadas sufocavam com o mesmo ar. Durante 12 meses solitários, esses dois fantasmas buscaram desesperadamente o ritmo da própria respiração de novo. No fim, tirando os flashes e o glamour, eles resgataram a conexão. E essa ressurreição da alma dela aconteceu ali, num amanhecer silencioso nas Bermudas. Olhando os filhos dormindo, uma verdade absoluta bateu fundo. Desaparecer daquele universo que precisava tanto dela simplesmente não ia rolar. Era impossível. Saindo daquela fase sombria, a escuridão ainda pesava no olhar dela. Mas sabe o que mudou? Um fogo absurdo, inabalável, agora queimava na sua essência, falando de saúde mental com uma sinceridade brutal. Ela exigia que essas guerras internas tivessem o exato respeito que damos para as doenças físicas. A depressão maníaca continuava lá, mas a alma dela se recusava a apagar. Aprendeu a caminhar lado a lado com a dor, sem se encolher. Tirou algo majestoso de suas piores fraturas. O legado dela vai muito além de apenas sobreviver. É a prova selvagem e inspiradora de que certos destinos são gritos de guerra, não canções de ninar. Coragem não é ser inquebrável. A verdadeira bravura é catar seus cacos todo santo dia. Às vezes, fases que ameaçam destruir uma família inteira não acabam de verdade. Elas só se transformam numa tristeza profunda, quase silenciosa. Essa evolução brutal aconteceu em 2017. Cameron, finalmente livre, virou pai. Quando ela recebeu essa notícia imensa, olha, a alegria não foi exatamente a primeira coisa que sentiu. Em vez disso, foi um alívio gigante. O coração desenrolou de vez, tipo oxigênio fresco invadindo um lugar abafado. Por 10 anos cruéis, ela carregou sozinha o luto escondido daquela família inteira. Revistas cruéis acabaram com eles. E aqueles sussurros venenosos, ela fingiu desesperadamente que estava surda para tudo isso. O medo constante cavou rugas fundas no rosto cansado do marido dela, noite após noite. Mas, vendo o filho recuperado segurando aquele bebê, uma mudança cósmica inegável simplesmente partiu a alma dela. Parecia uma ferida adormecida que do nada lembra como é cicatrizar. Naquele pentelésimo de segundo, o recado do destino ficou claríssimo. Tem tempestade que nunca passa de verdade. Elas só exigem aquela coragem absurda de voltar a andar debaixo do sol. Só que, numa dinastia moldada sob a mira impiedosa da mídia, a paz é um fantasma que não dura quase nada. Em 2018, fantasmas desenterrados do marido armaram nova emboscada. Foi um ataque violento, sufocante e sem a menor piedade. Ela lembrava perfeitamente de ler aquelas primeiras publicações venenosas. Os dedos congelaram, o ar sumiu dos pulmões de repente. Mas, por fora, continuava sendo a fortaleza inabalável dele. Atrás de portas fechadas, amigos viam um fantasma frágil. Ela estava apavorada, achando que só mais um golpe a reduziria a pó para sempre. Aos 49 anos, a armadura de aço da juventude virou papel. Até o silêncio cortava como navalha. Quando ela finalmente conseguiu falar sobre essa agonia, cada palavra parecia rasgar sua própria carne. Querendo devoção real em vez de continhos de fadas, ela deixou o aviso. Amor de verdade exige ficar firme enquanto o mundo desaba. As investigações oficiais até sumiram, mas as feridas internas continuavam queimando muito. Mesmo assim, continuaram firmes, exaustos e sem ego, agarrados naquela calmaria profunda que só veteranos feridos conhecem. Pouco depois, os dramas que ninguém televisionou saltaram das sombras. Esses perrengues silenciosos mudam a vida da gente de um jeito que nenhum escândalo explosivo consegue. Lá em 2020, com os filhos indo para a faculdade, um vazio assustador invadiu os ossos dela. Era o começo do que ela chamou de capítulo final. Entrando nessa fase aos 51, encarou o espelho. Deixou para lá as rugas da idade. Estava mesmo procurando aquela confirmação difícil da sua própria integridade de espírito. No começo, o silêncio gigantesco dava tontura. Ecoava forte pelos corredores vazios antes de, quase por milagre, derreter e virar um abraço extremamente acolhedor. Os dias pareciam mais longos, as noites ganharam um calor intenso. Juntos faziam um jantar. Viajavam pelo mundo sem destino e conversavam como dois marinheiros surrados que venceram furacões insanos de mãos dadas. Um amigo próximo contou que viu os dois dançando descalços, um jazz antigo tocando, só uma lâmpada acesa.
Zero fingimento, zero plateia. Era um pedacinho minúsculo de paraíso, pago com décadas de puro caos. Numa rara entrevista, soltou a confissão. Desejava uma paz interior gigante, acima de todas as suas versões antigas. O verdadeiro refúgio, ela sacou, não exige que você apague as desgraças que racharam seu espírito. Na real, o refúgio mora naquela promessa silenciosa de continuar respirando, mesmo sem escudo. Talvez o maior superpoder dela seja justamente esse, não fugir dos tornados, mas sim dançar com total elegância, bem no meio daquele caos brutal. Dedos entrelaçados com força na mão do amor que ela escolheu, juntos na loucura, no silêncio mortal, nos aplausos ensurdecedores, e naquelas épocas esquecidas onde as câmeras finalmente desligavam de vez. Hoje, dominando seus 56 anos, essa matriarca lhe dera uma vida impressionante. Para quem olha de fora, parece uma ilusão dourada e milagrosamente perfeita. Só que cada um dos pilares foi erguido debaixo de tempestades cabulosas que ninguém viu. Hoje, ela comanda um império que bate os 150 milhões de dólares. E essa fortuna não veio só dos sucessos do cinema, não. Nasceu de anos de pura ressurreição pessoal e de um controle financeiro bizarramente calculista. Dar uma espiada nos imóveis espalhados dela já parece um passeio por um mundo de fantasia absurdamente luxuoso. Imagina um refúgio de 33 milhões de dólares em Maiorca. Paredes antiquíssimas tocadas pelo oceano, rodeadas por oliveiras espetaculares. Soma isso ao AP nas nuvens de Manhattan com vista para o Central Park, sem contar terras nas Bermudas, horizontes na Califórnia, campos de Gales e a cereja do bolo, uma vinícola escondida para suas fugas de outono. Entre seus luxos favoritos, repousa um cofre impecável, abrigando relógios Cartier de um peso histórico absurdo. Ela coleciona joias impossíveis e roupas de grife de museu. Tem também uma frota de carros antigos absurda, liderada por um Jaguar XK150 do ano 1959, presente marcante do marido. Longe dos olhares invejosos, amigos confirmam que eles dividem um barco discreto pelo Mediterrâneo. É tipo um oásis flutuante, um lugar sagrado para essa guerreira escrever, meditar e respirar a maresia com total liberdade. Mas olha só, por baixo desse brilho todo existe uma verdadeira titã. Alguém que juntou cada pedacinho da própria alma. O império dela cresceu loucamente, virando um negócio de muitos milhões, focando em perfumes marcantes, móveis de luxo e tecidos finos. Paralelamente, parcerias corporativas injetaram dezenas de milhões em prosperidade. Mas quer saber a real? No fim das contas, essa fortuna colossal significa algo muito mais grandioso do que um simples troféu pela própria sobrevivência. Durante a última década, sua generosidade invisível injetou mais de 3 milhões de dólares na arte, projetos de cura emocional, apoio direto aos mais jovens, isso sem contar os teatros no país de Gales. Anualmente, ela financia pesquisas psiquiátricas pesadas. O objetivo secreto: resgatar talentos brilhantes que jamais teriam como arcar com os custos de um estudo decente. O futuro material dela está blindado, milimetricamente. Dylan e Caris têm sua segurança garantida. E fortunas inteiras para causas humanitárias e refúgios artísticos aguardam em silêncio, esperando apenas que suas cortinas se fechem de vez. Herança não é acúmulo, é entrega. Ela comentou isso uma vez. Hoje, sua realidade é ancorada numa paz inegociável. Recebe cada manhã com água cítrica e respiração profunda. Conforme as horas passam, ela se afunda em livros intocados. Cuida da terra em seu retiro isolado. Ou simplesmente alonga o corpo buscando o sol dentro de um santuário iluminado. Os fantasmas do transtorno bipolar tipo 2 ainda rondam. Fato. Mas ela doma essas tempestades com uma disciplina inabalável. Silêncio proposital. Tratamento clínico, conselhos espirituais e sinceridade brutal. A escuridão nunca some de verdade, confessou certa vez. E quer saber? Nem ela. Seus filhos, hoje caminhando pelos corredores das universidades, são seu troféu mais valioso. Dylan já se imagina controlando as câmeras. Enquanto isso, Caris vive mergulhada nas entrelinhas da moda e da música. A mãe age como uma leoa. Entrega uma bússola para os dois, mas jamais obriga um destino. O planejamento financeiro garante que nunca passem aperto. Óbvio. Mas no fundo, ela só deseja uma coisa: que eles herdem sua resiliência insana, e não sua conta bancária. O juramento a Michael foi massacrado por doenças e rupturas. Hoje, encontrou uma paz profunda, quase inaudível. Eles até dormem sob tetos diferentes às vezes, mas suas almas continuam fundidas no abraço invisível. Conversam todos os dias. Dividem a mesa sempre que dá.
Escolhem, de propósito, não soltar a mão. A distância os salvou, costuma sussurrar. Às vezes, apaixonados precisam de céus separados para admirar as mesmíssimas estrelas. Assim, ela segue firme de pé, carregando as marcas da própria dor, cicatrizes que, ironicamente, a esculpiram em pura elegância. Esse relato ignora completamente coisas banais como fama ou saldo bancário. Trata-se de um espírito implacável, alguém que descobriu como resistir, como juntar os próprios cacos e voltar a voar alto. Tudo isso sem mendigar aplausos de ninguém para validar as próprias quedas. Se essa travessia tocou algum nervo aí dentro. Se a bravura absoluta dela refletiu suas próprias batalhas silenciosas, então deixa um sinal de apoio. Não para idolatrar a estrela, entende? Mas para curvar a cabeça guerreira. Conta aqui embaixo. Qual fase desse inferno bateu mais forte em você? E tem mais. Se você tem fome de narrativas de pura obstinação e gente que ressurge das cinzas, vem fazer parte da nossa roda, porque é sempre assim. Os triunfos mais arrebatadores nascem no escuro. Eles são a prova viva de que cicatrizar não é mito, e qualquer espírito quebrado ainda detém o poder absurdo de cegar com sua própria luz.